Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fábio Santana e eu já convido você para rumo ao conhecimento das Escrituras. Nós hoje estamos começando um estudo, uma série de estudos no livro do profeta Jonas. Fica comigo até o final do vídeo e eu te prometo uma viagem emocionante rumo ao conhecimento das Escrituras. Vem comigo! Fábio Santana. Então eu quero convidar você, para onde quer que você esteja, que você possa abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Vamos à leitura? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Bom, após essa leitura, eu quero já deixar uns dados, umas informações relevantes sobre esse livro do profeta Jonas. Primeiro, nós precisamos entender quem escreveu, por quê, a sua época, quais as circunstâncias que envolveram essa literatura. Para começar, eu quero dizer para vocês que o livro do profeta Jonas não é unânime, viu? Há uma discussão muito grande entre estudiosos, entre ateus, entre rabinos judeus, que alguns acreditam que esse livro não é para ser entendido de uma forma literal. Pois é, tem pessoas que acreditam que esse livro não é para ser lido da forma como nós lemos. E tudo isso por causa de quê? Por causa do grande peixe que engoliu Jonas. Há pessoas que debocham desse livro. Há pessoas que dizem que isso é uma história da carochinha. Há pessoas que não valorizam o escrito desse livro justamente porque a Bíblia vai dizer que um grande peixe engoliu Jonas. Pasmem, realmente muita gente, eu não digo pouca, não, é muita gente que não considera esse livro como um livro aceito, digno de ser interpretado, de ser aplicado na vida cotidiana. Então, dito essa informação que não é um livro unânime, eu também já passo uma outra informação. O livro de Jonas talvez seja o segundo, no mínimo, ele é um dos livros mais atacados da Bíblia. Eu acho que ele só perde para o livro de Gênesis, que fala da criação. E por que isso? Porque as pessoas não conseguem conceber um Deus que cria as coisas dizendo: haja, produza, faça. Isso na mente de muita gente é difícil. E da mesma forma eu volto ao mesmo assunto. Falando sobre o grande peixe, há pessoas que não querem acreditar nesse livro pela questão do grande peixe engolir Jonas. Há uma coisa muito séria aqui que a gente deve atentar. O que é que está acontecendo por trás dessa desconfiança, desse descrédito em relação a esse livro? Isso eles estão sendo diretamente batendo de frente, eu posso dizer assim, com a autoridade e o poder de Deus. Porque desconfiar que um grande peixe engoliu Jonas é limitar o poder do nosso Deus. Porque como é que eu posso acreditar que Deus disse haja e houve umidades no céu? Eu olho para o sol e vejo essa potência toda, eu olho para as estrelas, para a lua, para os oceanos, essa maravilha, onde Deus disse haja e houve. Eu acredito nisso, eu acredito que Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro. Como é que pode alguém trazer à vida alguém que já morreu? Então, coisas tão incríveis, tão fantásticas aconteceram e nós acreditamos. Eu vou deixar de acreditar porque a Bíblia está dizendo que um grande peixe engoliu um ser humano? Eu acredito no ressuscitamento de um morto. Eu acredito na criação dos luminares, essa potência toda dos astros, do universo criado pela palavra de Deus, e não vou acreditar no livro que fala que um grande peixe engoliu um ser humano? Nós podemos notar aqui que essas pessoas, no caso, que elas desconfiam, que elas não dão crédito, na verdade elas estão limitando o poder de Deus. Elas estão dizendo que é como se Deus pudesse curar uma dor de cabeça, mas não pudesse curar um câncer. Pudesse de repente trazer a luz a um cego de nascença, mas não pudesse fazer um aleijado andar. É limitar o poder de Deus, não acreditando na veracidade desse livro.
Dito essas coisas, sobre essa questão desses ataques que o livro de Jonas sofreu, vou passar para vocês mais informações ainda sobre o livro. Eu quero encher vocês de conteúdo. Eu quero ajudar vocês a prepararem uma pregação, um estudo, para que vocês possam ministrar da melhor forma possível quando forem falar algo, um tema ou sobre o livro do profeta Jonas. Continuando ainda a passar informações, eu quero falar agora sobre a questão do nome de Jonas. Esse nome Jonas, no hebraico, a pronúncia é Ioná. Sabe qual é o significado do nome de Jonas? Pomba. Que coisa estranha, né? Mas é isso mesmo. O significado de Jonas em hebraico, Ioná, é pomba. Esse é o significado do nome de Jonas. E o livro também vai nos dar algumas dicas, algumas informações a mais sobre, por exemplo, quem é o pai de Jonas. O pai de Jonas era também um profeta chamado Amitai. Esse é o nome do pai do profeta Jonas. Seguindo ele de informações, esse livro está presente não somente nas escrituras. Esse livro também está presente no Talmud, ele está presente na Mishnah, ele está presente nos tratados. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o livro do profeta Jonas também inspirou escritores e até o cinema? Eu não sei se é do tempo de vocês, mas talvez alguém aí já tenha assistido o filme Moby Dick, ou tenha lido o livro, ou o filme 20.000 Léguas Submarinas. Pois é, o livro do profeta Jonas inspirou também o cinema. Ele inspirou gerações. Tudo isso pela história do grande peixe tendo engolido a um ser humano. Mas continuando aí com as informações, aonde é que está citado a história de Jonas fora do próprio livro? Onde podemos encontrar uma referência que garanta que esse livro aí é histórico, que realmente é verdadeiro e aconteceu. Essa história do livro de Jonas ela é citada também em 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25. Onde lá é identificado o pai dele como profeta também. Como se não bastasse somente no Velho Testamento, que possa ser que temos críticos de plantão e diga, não, só existe no Velho Testamento. Não, Jonas, ele também é citado no Novo Testamento. E adivinha por quem? É citado por Jesus Cristo de Nazaré. Ele no livro de Mateus, no seu capítulo de número 12, versículo 40 e 41, acerca da morte e ressurreição de Cristo, quando os fariseus pedem um sinal a Jesus de que ele realmente era o Messias prometido, Jesus falou o quê? Não, eu não vou dizer nada para vocês, nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também vai estar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Há críticos que dizem que o livro de Jonas não é histórico. Você entende a gravidade dessa acusação, desse descrédito? Se o livro de Jonas não é histórico, se não é verdadeiro, como o nosso Messias, como Jesus cita ele como um livro histórico, como verdade? Jesus citando esse livro, ele corrobora com a veracidade que o livro é literal, o que aconteceu. Você acha que realmente Jonas não estaria num grande peixe no ventre? Jesus comparou o que ele vai fazer, o que ele ia fazer depois, com Jonas e o grande peixe. Se há uma comparação, tem que ser histórico. As pessoas querem anular, dizer que não é, mas é sim. Isso é uma prova. Se você não acredita na historicidade do livro de Jonas, você vai começar a desconfiar também das falas de Jesus. Afinal, o próprio Jesus confirma no Novo Testamento. E ele faz a comparação. E depois, mais na frente, vamos ver outras coisas também. Vamos a mais informações? Eu quero passar uns dados aqui em relação a esse livro. Mas um dado biográfico em relação ao profeta Jonas é o livro como um todo, né? Já falamos alguns detalhes. Eu quero falar sobre a autoria desse livro. Gente, eu vou te dizer. Eu pensei que ao estudar e a me aprofundar nesse livro, ia ser bem fácil dizer simplesmente que o autor desse livro é o profeta Jonas. Mas eu me deparei no estudo que, na verdade, me diz que não se tem uma certeza de quem é o autor desse livro. Eu vi muitos especialistas, estudiosos, inclusive rabinos judeus, falando acerca desse livro, sobre quem escreveu esse livro. Pois é, há estudiosos que dizem que essa autoria é anônima, não se sabe quem escreveu. Há outros estudiosos que dizem que a autoria é do próprio profeta Jonas. Já os rabinos judeus acreditam, na verdade, que a autoria desse livro de Jonas, ele foi feito por uma reunião de sábios judeus da grande sinagoga, que foi quem escreveu esse livro. E agora ficamos com
Se não há um consenso, realmente no livro ele não é identificado, não tem um autor assim identificando como em alguns outros livros, ficamos em dúvida. Eu não sei qual a sua opinião, mas eu já peço para você, deixa aí nos comentários quem você acha que escreveu esse livro. Eu vou trabalhar com a hipótese anônimo, já que não há um consenso se foi Jonas, se foi os grandes sábios da grande sinagoga. Eu vou trabalhar com a hipótese do anônimo, porque não se tem uma certeza. Então, trabalhando nessa hipótese, que não sabemos quem realmente fez esse livro, quem escreveu esse livro, nós vamos partir para outros assuntos. Agora vamos falar sobre o motivo de por que Jonas fugiu da presença de Deus. Nós lemos o capítulo 1, do versículo 1 até o 5, e nós podemos notar através da leitura que Jonas fugiu, profeta rebelde, fujão. Deus deu uma ordem para ele pregar, para ele clamar contra a grande cidade de Nínive. Mas deixa eu explicar para você, antes de você julgar Jonas, né? Porque é fácil para a gente dizer assim, poxa, Jonas, ele é um profeta fujão, ele é uma pessoa que não obedeceu a Deus, e simplesmente falar isso, né? Eu vou trabalhar aqui com duas hipóteses. Até pouco tempo atrás eu só trabalhava com uma, mas eu descobri uma segunda e eu quero compartilhar para vocês. Uma das hipóteses por qual Jonas fugiu e não quis pregar a grande cidade de Nínive, segundo os sábios rabinos lá, os judeus, eles dizem que Jonas não quis ir até a Nínive pregar, porque ele já sabia, como profeta, que Deus tinha passado a informação para ele, que Nínive, que era a capital da nação da Síria, ia fazer o que? Devastar o reino do norte, ia levar cativo a nação de Israel. Pois é, e mais ou menos cerca de 100 anos depois desse acontecimento no livro de Jonas, realmente a Síria foi lá e levou Israel cativo. Segundo alguns rabinos, eles acreditam que Jonas não quis ir pregar em Nínive, porque Jonas sabia que aquela nação, se mantivesse viva, eles iam desenvolver, ia ter filhos, netos, e esses netos, esses bisnetos, eles iam ser as pessoas usadas para executar o juízo de Deus. Essa nação foi levantada para executar o juízo de Deus contra Israel. Então faz até um pouco de sentido isso realmente, que os rabinos acreditam, né? Que Jonas sabia dessa informação, e por isso, como ele era um profeta nacionalista, ele acreditava que Deus só era para ele, ele quis fazer com que o povo não sobrevivesse, ele queria que Deus descesse a porrada, matasse todo mundo lá. A outra hipótese, a outra informação que nós sabemos é o seguinte: o povo de Nínive, aquele povo assírio, era muito perverso. Eu vou citar para vocês algumas das coisas que eles faziam, né, com seus inimigos. Através de algumas pesquisas eu descobri que os ninivitas, gente, eles gostavam de cortar os pulsos das mãos dos seus inimigos. Eles gostavam de cortar os pés dos seus inimigos. Eles gostavam de cortar o nariz dos seus inimigos. E, pasmem, eles enfiavam espadas na barriga, no ventre de mulheres grávidas, matando as mulheres e as crianças. Isso a história conta. Então, uma outra hipótese é essa. Na verdade, Jonas estava indignado com o tamanho da crueldade daquele povo. Como Deus podia perdoar pessoas tão cruéis assim? Como Deus poderia enviar ele para poder dar uma oportunidade para que pessoas tão cruéis pudessem ser perdoadas? Mas aí eu faço uma pergunta para você. Nos tempos de hoje, quando é o nosso filho, quando é uma pessoa que nós amamos, nós oramos para Deus e pedimos clemência, misericórdia, graça, perdão. Quando é para uma pessoa que nós não gostamos muito, ou que vemos que faz algum mal, de repente um assassino que a gente viu cometendo um assassinato terrível, a gente quer o juízo. Jonas não era diferente. Nós somos seres humanos. Jonas, ao ver que aquelas pessoas eram tão más, tão terríveis, ele não queria misericórdia. Mas aí vem agora a diferença entre nós e Deus. Nosso Deus é um Deus das nações. Jonas era um profeta nacionalista, achando que Deus só era Deus de Israel. Mas já naquele tempo Deus mostra, não, que ele sim é um Deus das nações. Ele envia Jonas pela primeira vez para estar pregando para uma nação ímpia, gentílica, ou seja, que não era judaica. Ele envia um profeta para estar levando a palavra de arrependimento para uma nação pagã. Vamos imaginar o nosso tempo hoje. Eu e você, de repente, presenciamos um estupro de uma criança, um assassinato, um homem matando uma mulher grávida. E de repente você ouve a voz do Espírito falando com você: vá e pregue para ele. Vá
porque para mim também ele é importante. E você começa a ficar confuso, como pode, meu Senhor? Ele é mau, ele acabou de cometer um assassinato, ele é muito mau. Como eu posso orar por ele? Deus julga ele. Juízo, Senhor. Isso é natural do ser humano. Nós queremos muitas vezes vingança, juízo para os outros, mas Deus para a gente, misericórdia para nós. Jonas era assim. E muitos de nós não somos diferentes de Jonas. Nós queremos Deus para a gente, juízo para os outros. Nós queremos misericórdia para os nossos, mas castigo para os outros. Jonas, por ser um profeta nacionalista, ele defendia que Deus era Deus de Israel. Ele não queria aceitar que Deus ia salvar uma nação tão cruel e ímpia e gentílica. Eu imagino a cabeça de Jonas. Ele sabia que Deus era um Deus perdoador. Ele entrou naquela cidade desgostoso, ele não queria ir para lá. Mas esse é assunto para outro vídeo. Até que eu quero que você reflita, que você pense, antes de julgar a Jonas, se fosse você ouvindo a voz de Deus, e você pudesse ter visto uma pessoa cometendo vários tipos de crime, uma pessoa muito cruel, será que você iria de bom grado pregar para essa pessoa? Se essa pessoa fizesse algo de muito ruim, e você soubesse, visse, testemunhasse, soubesse mesmo, será que você teria essa coragem, esse amor todo, para poder pregar a palavra para essa pessoa? Para encerrar esse episódio de hoje, eu quero dizer que nosso Deus é um Deus misericordioso. E não é um Deus exclusivista. Engana-se quem pensa que Deus é evangélico. Engana-se quem pensa que Deus é católico. Engana-se quem pensa que Deus é exclusivo de alguma placa, uma denominação religiosa. Deus é Deus das nações. E o livro do profeta Jonas prova isso. A misericórdia dele alcança aqueles que aos nossos olhos não merecem. Mas lembre, nem você, nem eu merecemos nada. Foi dado de graça. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu like e aguarde as próximas notificações. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Deus abençoe.